Olá pessoal, sou o professor Fred Sauer e eu gravei esse rápido vídeo só para tirar uma dúvida que um aluno teve na resolução de uma questão de subdivisão de um ambiente em subredes. E realmente, como é uma questão que tem uma série de detalhes, né, que a gente costuma chamar de pegadinhas, eu achei melhor gravar esse vídeo complementar e disponibilizar para quem eventualmente estivesse também na dúvida, né, assim como esse nosso colega, né? Bom, então a questão é essa, né? Eu tenho um cenário onde eu tenho dois roteadores, esses dois roteadores eles estão interligados por um enlace e, consequentemente, eles também precisarão de endereços IP. Essa já é a primeira pegadinha da questão, né? Quer dizer, de qualquer maneira, o desenho ele favorece, ele facilita na medida em que ele destaca, né, coloca ali uma elipse em volta desse símbolo, né, que é um raio, significando um enlace de comunicação de dados. Tá certo? Então eu vou precisar de dois endereços para esse enlace. Vou precisar criar uma subrede para poder endereçar esse enlace também. Além dos outros ambientes. Eu tenho um ambiente de marketing com 24 hosts, tenho um ambiente de pesquisa, research, com 60 hosts, e tenho um ambiente de management, de gerenciamento de 15 hosts. E aí, mais uma vez, a pegadinha. Por quê? Porque se eu preciso de 15 hosts, e eu sempre vou precisar, para cada subrede, de um endereço exclusivo para a subrede e um endereço exclusivo para broadcast, endereços esses que não poderão ser utilizados para endereçamento de hosts, então eu sempre vou precisar de dois a mais, de dois endereços a mais para cada subrede. Então vamos ver se é possível? Vamos ver. O primeiro, são 24 hosts. Então, se eu somar mais 2, 26. Então, qual é a potência de 2 que atende essa minha necessidade, né? Então, eu tenho 2, 4, 8, 16, 32. Então, esse espaço de endereçamento de 24 hosts, eu vou ter que usar um espaço total de 32, que, retirando os dois que não podem ser utilizados em hosts, né, o endereço da subrede e o endereço de broadcast, 30. Então, 30 atende aos 24 hosts. Obviamente, o espaço de endereçamento com apenas 4 bits, 16, né, 2 elevado a 4, 16, não atenderia o ambiente marketing. Então, o ambiente marketing, vou mostrar isso no próximo slide, ele vai ficar com 32, né? A minha subrede, eu vou criar uma subrede com 5 bits, com 32, para poder atender. A de pesquisa, a pegadinha, né? Quer dizer, está muito próximo, mas é mais do que suficiente, porque 60 mais 2, 62. Né? E eu com 6 bits, 2 elevado a 6, 64. Eu vou ter um espaço de endereçamento, então, para 64 endereços, onde eu vou alocar essa rede de pesquisa, conforme nós vamos ver no próximo slide. E aqui a pegadinha. A subrede de management, de gerenciamento, ela precisa de 15 endereços para hosts. Somando 2, 17. Então, 4 bits não são suficientes, porque com 4 bits, 2 elevado a 4, 16, eu não consigo atender a todo o espaço de endereçamento necessário para a minha rede de gerenciamento. E o enlace, eu preciso de apenas 2, mas como eu também preciso de um para endereçar o link e outro para o broadcast do link, e claro que existem já técnicas que permitem dispensar essa necessidade. Mas para fins de questão de prova e de concurso, né, se não vier nada especificado, porque essa é uma regulamentação relativamente nova, nem todos os equipamentos de conectividade suportam, né, máscaras do tipo /32, né, mas a menor máscara que a maioria dos equipamentos de conectividade suportam para a criação de subredes é a máscara /30. É a maior máscara possível, né, dentro do ambiente que eu posso dizer que seria garantidamente funcional em qualquer equipamento de conectividade que suporte o endereçamento de VLANs, ok? Então eu tenho essas 5 perguntas aí, vamos segui-las, né, no próximo. Bom, pessoal, você me desculpe aí, eu vou ter que tirar aqui a câmera, porque agora eu vou começar a usar
um pouquinho mais o espaço do slide e a minha imagem ali já estava atrapalhando mais do que ajudando, né? Então, vamos lá, como eu estava falando para vocês, agora eu vou popular, né, as minhas subredes. Como? Identificando a quantidade de bits que são necessários para cada uma delas. O enlace, conforme eu já falei no slide anterior, eu preciso de 2 endereços, mas como eu tenho mais um endereço de rede e um endereço de broadcast, eu tenho que somar 2. Né? A gente vai ver mais adiante, isso aí dá a maior máscara, né, possível, que é a máscara /30, apesar de já existir RFC, né, vamos dizer assim, padronização para máscaras /32, tá certo? Máscara /31, máscaras maiores do que a /30, mas nem todos os equipamentos de conectividade suportam. Então, para fins de concurso, prova, exercício, tudo que a gente fizer, vamos considerar que a maior máscara possível é a máscara /30, a não ser que naturalmente o enunciado diga ao contrário, porque a grande maioria dos equipamentos de conectividade com que eu mexo, com que eu uso no meu dia a dia, né, exceto os realmente bem mais novos, eles não suportam máscaras superiores a /30, ok? Bom, a rede de marketing precisa de 24 bits, né? 24 hosts, mas, é claro, 16 não atende. Então, eu tenho que pular para potência de 2 imediatamente superior, que no caso é 2 elevado a 5, 32, certo? Então, eu vou usar 5 bits nessa máscara para fins de host. A de pesquisa, 60 hosts, mais 2, 62. Então, 64 eu vou conseguir atender com o mínimo de desperdício. Né? A rigor, só 2 endereços não seriam utilizados dessa subrede com 6 bits de hosts, que vai ser criada. A rede de management, né, ela já tem uma pegadinha. Por quê? Porque ela tem 15 hosts. Então, 15 hosts mais 2, 17. Então, 16, que seria a potência de 2 mais próxima, não atende. Né? Esse número, 15 hosts, vai extrapolar a capacidade de uma rede com 16 bits de host. Então, eu tenho que partir para o nível imediatamente superior, que no caso é o de 32, com grande desperdício, mas não tem outro jeito. Esse mecanismo a gente não tem muito o que fazer. Então, agora, para a gente descobrir qual é a melhor rede para atender a esse cenário, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar toda essa quantidade de bits que eu tenho aí, né? No caso, 62 mais 30 de bits, não, de endereços que eu preciso, né? Ao todo, 62 mais 34, mais 32, mais 32, mais 4, que dá 130 ao todo. Eu só somei a quantidade de hosts ao todo de cada subrede. Então, eu tenho a demanda, a necessidade de 130 endereços disponíveis. Ou seja, um classe C comum já me atende, porque um classe C ele me dá até 256 endereços. Claro que quando você divide em subredes, cada subrede mata 2 endereços. Então, se eu não tivesse divisão de subrede, num classe C comum, eu poderia ter até 254 endereços. Mas, por enquanto, a gente não precisa se preocupar com isso. A única coisa que a gente precisa se preocupar, né, no caso, então, como eu estou mostrando aí, vou usar uma rede para 256, uma classificação para 256, para atender a essa minha demanda de segregação em subredes. Então, vamos lá. Agora, didaticamente, né? Quais são os 3 tipos de endereços que eu posso usar nesses exercícios de VLAN, de separação em subredes? Eu tenho os privados da classe C, os privados da classe B, né? E o privado da classe A. Por que eu mudei, né, do plural para o singular? Porque na classe C, a rigor, né, endereços classe C, eles têm 3 bytes de rede e 1 byte de host. Então, esse primeiro X que vocês estão vendo aí no slide, lá na classe C, 2.192.168.x. Então, esse X aí, né, ele também varia de 0 a 255. Ou seja, eu tenho até 256 redes diferentes classe C, privadas, que podem ser usadas nesse meu esforço de segmentação. É indiferente para nós, para concurso também, qual vai ser que você vai usar. Se vai ser o 92680, 92681, 92682, enfim. Cada fabricante, inclusive, escolhe lá, a Cisco costuma usar nos seus equipamentos de home office, né? O 926815,
né? Cada fabricante tem lá as suas métricas, né? TP-Link, D-Link, cada um tem a sua preferência, né? Outro dia desse eu peguei lá um AP da LG para dar manutenção e quebrei a cabeça, porque os caras usavam 10, um negócio completamente incoerente com o tamanho do ambiente de Small Office, Home Office, né? Bom, então vamos lá. Um endereço qualquer que eu pegue da classe C privado, ele vai me dar até 256 endereços total. Claro, como eu já falei, desses 256, cada subrede vai perder 2, mas eu já somei isso lá no slide anterior, né? Vocês viram, eu já somei esses 2 endereços, né? Então, toda demanda que eu recebi, eu somei 2 endereços e só depois foi que eu disse qual era o espaço de endereçamento que eu precisava. E ele sempre tem que ser uma potência de 2, tá certo? Então, classe C, toda vez que eu tiver um somatório da demanda das minhas subredes até 256, eu vou usar um classe C, obrigatoriamente. Por que, Fred? Você vai dar errado se eu colocar na prova um classe A, que com certeza vai atender a qualquer subdivisão? Sim, eu vou dar errado, vou dar 0. Por quê? Porque acontecerá um enorme desperdício de endereço. Senão vejamos, um endereço qualquer classe A, ele tem capacidade de endereçar até 16.777.216 endereços ao todo. Quer dizer, se você tirar o endereço de rede e o endereço de broadcast, são 16.777.214 endereços. É muito desperdício. Então, é fundamental que você saiba calcular qual é a demanda de endereços e ajustar, escolher a subrede mais adequada para o espaço que você precisa, tá? Então, dando continuidade, como nós fizemos o cálculo lá e vimos que a rede demanda ao todo 130 endereços, então, naturalmente, a melhor rede, né, é a classe C, a barra 24. Então, eu vou usar essa classe C, mas vocês vão ver como que nós vamos fazer essa divisão. Tem um método, né, que eu vou ter que seguir para todas as subdivisões que eu vier a fazer, tá certo? Por exemplo, Fred, e o que acontece se por um acaso o meu espaço de endereçamento for menor que 128 bits? Eu vou ajustar essa máscara. Por exemplo, a máscara que eu estou usando é 192.6800/24, coincidência, porque nesse exercício deu uma quantidade total de demanda de bits compatível com isso. Mas normalmente nos exercícios que eu coloco em prova, concurso, essas coisas, não dão esse mole. É sempre uma máscara VLSM, Variable Sublength Subnet Mask, né? Variable Length Subnet Mask. É máscara de subrede de tamanho variado. Então, por exemplo, se eu tivesse um somatório que fosse ao todo de igual a 128, ou porque lembra, eu já somei o desperdício, né? Para cada subrede, 2 a mais, né? Então não teria problema nenhum. 128 ou menor que 128, porém maior que 64, eu teria que usar uma máscara barra 25. Ou seja, eu teria que, digamos, pegar mais um bit de host, né? Mantendo ele ali fixo, para evitar desperdício de endereços. Tá ok, pessoal? Então a escolha da máscara ela tem que ser ajustada à quantidade total de endereços que você precisa, tá bom? Então tá, conforme eu acabei de explicar, né? Botei até o exemplo lá, né? Suponhamos, se eu tiver lá um espaço de endereçamento entre 32 a 64, quer dizer, já no terceiro espaço de endereçamento, eu usaria uma máscara barra 26. Eu dei o exemplo agora do barra 25, né? Que seria um entre maior que 64 e menor que 128, ou melhor, igual a 64 e menor que 128. 127 até 64 eu poderia usar uma máscara barra 25. E entre 33 e 74 endereços, uma máscara barra 26. Não precisa decorar, não precisa fazer tabela, entendeu? Isso é muito simples, muito fácil de calcular e não tem dificuldade nenhuma, ok? Bom, então agora vamos partir para o nosso trabalho. Como é que funciona o trabalho de divisão? Primeiro, nós temos que organizar as nossas subredes de forma decrescente, ou seja, eu sugiro, né, fazer uma tabelinha semelhante a essa aí que eu estou mostrando para vocês, né, uma prova
vai ser feita à distância, vocês vão poder, essa no caso, né? Algumas talvez não sejam. Essa, por exemplo, sendo, você vai ter acesso a esse material, vai poder ver como é que está isso aí. Mas eu já sugiro você deixar esse calunguinha pronto aí, né? Quer dizer, a subrede, qual é o nome da subrede, qual é a demanda, ou seja, qual é o espaço de endereço de cada subrede, né? Qual é o espaço alocado, como eu falei para vocês, eu preciso somar mais 2 na demanda e alocar para ele um espaço igual ou imediatamente superior na potência de 2. Então, no caso, por exemplo, o 15. Por que o 15 foi para 32, não para 16? Porque 15 mais 2 é 17. E 17 passa de 16. Então, eu tenho que pular para 32 bits. E ali eu já estou botando para vocês quais são as máscaras, né, decorrentes. Por quê? Porque aqui são, por exemplo, 64. Eu botei lá 6 bits. Mas são 6 bits de hosts. Como a máscara ao todo tem 32 bits, né? Então, esses 32 menos 6 bits é 26, barra 26, então, no caso. Mesmo raciocínio para o marketing, né? Que vai precisar de 5 bits de host, então 32 menos 5, barra 27. E assim sucessivamente, tá ok? Tem uma outra pergunta lá que eu não me lembro muito bem, esse exercício não foi eu que fiz, eu acho que eu peguei ele na internet, alguma coisa assim. Ele pergunta quantas sub-redes ainda poderão ser criadas. É uma pergunta capciosa, por quê? Porque aí eu respondo com uma outra pergunta. Mas eu posso subdividir esse espaço de endereçamento? Porque eu poderia criar várias sub-redes entre a management e a link, né, com tamanhos variáveis. Né? Então, quantas sub-redes? Eu vou pensar assim, quantas sub-redes no máximo, né? E levando em consideração o que eu já dividi, né? Então, é aquela tua história. Se eu já dividi, minha subrede está assim, e eu agora, vou precisar criar mais subredes. Eu só tenho 2 opções. Ou eu recalculo e redivido todo esse espaço de endereçamento, naturalmente tendo que reendereçar todas as máquinas, né? Ou grande parte dessas máquinas, pelo menos, né? Ou, apenas para responder a questão, eu vou pegar as menores redes possíveis, né, a partir dessa rede de link. E foi o que eu fiz. Né? A última subrede foi a 192.168.128/30, como vocês vão ver a partir do próximo slide. Né? E eu não posso, a partir dessa subrede, criar outras subredes com máscaras menores do que essa, porque eu já subdividi, então eu já fui seguindo o princípio. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia criar mais, como vocês estão vendo ali, aquela parte vermelhinha, né? Quantos bits de subrede eu tenho? Eu tenho 5 bits de subrede. Então, 2 elevado a 5 é 32, mas uma já está criada, né? Então, eu poderia criar mais 31 subredes de apenas 2 endereços. Agora, se o enunciado fosse, vamos lá, quantas subredes você pode criar com esse espaço de endereçamento? Normalmente, questão de concurso, eles dizem quantas subredes com tantos hosts, né? Ou quantas subredes com o maior tamanho possível para cada uma. Mas dando sempre um parâmetro para você entender qual é o caminho da solução, tá bom? Então não vamos nos preocupar muito com isso. Naturalmente, a minha prova não vai ter pegadinha, então isso você não precisa se preocupar. Agora vamos lá, para a parte mais importante, tá? Como é que eu faço esse espaço de endereçamento? Tem vídeo lá no Moodle, bonitinho, detalhado, explicando passo a passo fazer isso, tá? Mas como eu já recebi alguns pedidos específicos para resolução desse exercício, eu vou resolver só metade dele. E vou deixar a outra metade para vocês e vou aguardar que alguém me procure, né, com as respostas ou com mais dúvidas, né, à vontade. Né? Só tem um aluno dessa turma que me procura sempre, né, para tirar dúvida. Eu sempre respondo, gravo um videozinho, faço o que é necessário para que ele entenda bem. Então é importante aí que vocês tentem fazer essa resolução. Tá? Bom, então a gente sempre começa da maior subrede. A maior subrede lá é se não me engano, research, né? Pesquisa, acho que é isso. Aqui tem uma demanda, né, de 64, é isso mesmo, de 64 bits de hosts, né? A máscara barra 26.
Então eu vou começar pela minha primeira subrede, né, que é o mesmo endereço da rede. 192, a rede, né, que eu vou usar para dividir isso é 192.68.00/24. A minha subrede vai ter o mesmo endereço, né, da rede principal, 192.68.00, porém com a máscara /26. E aí o que eu recomendo, eu sugiro que vocês façam, né? Que vocês coloquem em binário, porque facilita demais fazer os cálculos, né? Observem como é que eu fiz, né? Botei lá o último byte todo em zeros. Aí eu vou dividir a máscara agora, né? Então vocês sabem que se a máscara é /26, né? 26 é o número de bits 1 da máscara, que são os bits de rede, correto? E falamos, está lá no slide anterior, é só voltar que vocês vão ver, né? Nós temos 6 bits de host, então foi exatamente o que eu desenhei aí, que vocês estão vendo. Em azulzinho os bits de host, os 6 bits de host, e em vermelhinho os 2 bits de rede, né? E lembrando, os bits de rede não podem ser alterados nessa divisão, por isso que é legal você fazer isso com canetinha colorida, né? Então, já fazendo ali a subdivisão, o meu primeiro endereço vai ser a parte de host 00000001, e o último endereço utilizável, ou seja, configurável, 11110. O endereço que se segue, que é o 192.680.00.111.111, ou seja, todos os bits da parte de host igual a 1, representa o meu endereço de broadcast, certo? Então, fazendo aí a conversão, isso para vocês vai ser ridículo, né? Tá com calculadora aí à vontade, então não vai ter nenhuma dificuldade. Mas é muito simples também de calcular, eu não uso calculadora para fazer isso, que é muito simples, né? Você pega lá os bits, de acordo com a posição dele, tem os valores de 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 ou 1. Né? Então, como é que eu converto esse bit aí? Ele tem 6 bits 1. Mas se eu somar 1 em binário, vai ser o quê? 01, 000. E o que é 01? 64. 64 menos 1, 63. Tá certo? Mas vocês vão ter as facilidades aí para poder fazer cálculo. E por que isso é importante? Ó, já defini o espaço de endereçamento. O primeiro endereço vai ser 192.6801/26. O último endereço vai ser 192.168.0/62, né? Que é o significado naquele último byte, né? 00111110. Tá? Isso é 62. Se não quiser ter trabalho, é só subtrair 1 do broadcast, porque ele é imediatamente anterior ao broadcast. Então, com isso, eu já vou montando o meu espaço de endereçamento. Tá certo? Aí, vamos lá. Como é que eu faço a próxima, né? A segunda maior rede. Né? Essa rede, conforme a gente já falou, ela vai precisar de 5 bits de host. A máscara, então, vai ser /27, conforme a gente já disse. Né? E como o endereço da minha próxima subrede tem que ser o contíguo ao broadcast, o broadcast é 92.680.63, então nós vamos ter, o próximo vai ser 64, certo? Então, qual é o meu endereço da segunda subrede? 192.680.64/27. E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no exercício anterior. Vou separar quais são os bits de subrede, a máscara é /27, então são 3 bits de host que vão ser anexados aos de rede. Então, eles vão ser de subrede. Por isso que eu boto S, tá, pessoal? Que é de subrede. Então, 3 bits de subrede e 5 bits de host. E aí, como vocês estão vendo lá, dentro das chaves, né? Fiz a conversão de 192.168.064 para binário. Então, deu 01.000.000, né? E aí, eu só vou fazer a variação. Qual é o primeiro endereço de host? É 01.000.001. Qual é o último? É 192.680.010. Essa parte vermelha não pode mexer dentro de cada subrede. Aí 11110. E qual é o broadcast? É só botar tudo 1 na parte azul, na parte de host, né? Então 192.680.010.11111. Como é que eu somo isso também? Muito fácil, não tem mistério nenhum, né? Esse bit em vermelho, 1, ele representa 64, como eu falei, né? O bit em cada posição tem um valor. O primeiro é 128, o segundo 64, o terceiro 32. E
o que acontece? Essa sequência de 1s aí, somada, né, ela vai dar o valor que somado a 1, né, dá 32. Então, o que é 1? É 31. Então, se eu somar 64, que é o bitzinho 1 vermelho, com 31, vai dar o quê? 95. Tá bom, pessoal? Mas se quiser converter, não tem problema nenhum. Então, já dando a dica, qual vai ser a próxima subrede? Vai ser a rede 192.168.0, o quê? Ponto 96, ok? Barra o quê? Se não me engano, não me lembro agora, mas se não me engano tem também barra 27. Eu acho que a próxima subrede também é de 32 bits. Mas enfim, não tem mistério nenhum, é muito simples. E agora o que eu quero é que vocês tentem terminar o exercício e eu estou à inteira disposição aqui para tirar as dúvidas de vocês aí, se não conseguirem terminar ou qualquer outra dúvida sobre o que eu acabei de explicar. Tá ok, pessoal? Então, um grande abraço aí e sucesso para vocês.